Tudo bem, pessoal? Boa noite. Então, vamos começar a nossa reunião de hoje. E a gente vai começar um novo tópico aí, um novo módulo de reuniões. Hoje vai ser a primeira parte, então, da linha do cuidado do paciente dialítico. São assuntos bem interessantes e quem faz atendimento aí, o paciente com diálise, o dialítico, são coisas que às vezes passam despercebidas e podem, quando a gente aprende elas, melhorar o atendimento a esse tipo de paciente. Então, hoje vai ser bate-bola sobre definições, então, só para a gente depois usar esses termos com mais tranquilidade. Então, o primeiro termo, a acronecrose, então, é quando acontece uma gangrena na parte distal das extremidades, geralmente na ponta dos dedos, pode ser das mãos e dos pés, no paciente dialítico pode acontecer na mão, acontece, por exemplo, na síndrome do roubo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É uma condição muito grave, né? Então, potencialmente prevenível se for feita a abordagem a tempo em relação ao roubo. O que é uma anastomose, né? Então, a gente ouve muito, só que tem esses 4 tipos de anastomoses. A anastomose término-terminal, existe a anastomose término-lateral da veia na artéria, existe a anastomose término-lateral da artéria na veia, e existe a laterolateral sem ligadura distal. Então, assim, a falta da ligadura distal, a gente sabe que hoje em dia deve ser evitada na veia, porque ela causa hipertensão venosa aí, a jusante da artéria, né, ou a montante da veia. Então, a parte distal da veia. Então, a gente pode usar técnicas cirúrgicas ou endovasculares para confeccionar, e existe também a anastomose do enxerto, que é essa figura maior, que a gente faz em relação à veia e artéria, faz uma interposição de enxerto. Antimicrobiano, qualquer agente então capaz de destruir ou inibir o crescimento de micro-organismos, a gente vai ver isso daqui a pouquinho de novo. O que é, então, que usa esse antimicrobiano, né, o antibiótico? A gente usa ele geralmente para tratar infecção ou em LOCs. Então, o que é o LOC, né, que é o bloqueio antibiótico? É quando a gente instila entre uma sessão e outra de diálise, de forma permanente, a gente faz um bloqueio com uma solução contendo antibiótico no lumen de um catéter de diálise. Então, esse agente, então, vai tentar combater e impedir a proliferação dos micróbios, né, dos germes ali que causam infecção. Então, existe até LOC com etanol, por exemplo, né? Então, a gente pode usar vários agentes aí para fazer o LOC. O antisséptico, então, é qualquer agente que é capaz de prevenir a infecção, inibindo o crescimento de micro-organismos. Então, o antisséptico é usado antes de ter infecção, né? Então, o clorexidina é um que a gente usa bastante. Abandono da fístula. Vocês observam que a gente está em ordem alfabética, né? Tendendo à ordem alfabética. Então, o abandono, os temas vão ser diversos na sequência. É quando a gente tem um acesso vascular que ele não entrega mais a diálise prescrita, com 1 ou 2 agulhas. Por quê? Ele é incapaz de fornecer o fluxo adequado, ele pode também ser considerado inseguro para o paciente, e o problema que existir ele não pode ser corrigido por qualquer forma de intervenção, seja intervenção médica, cirúrgica, radiológica ou repouso. Então, quando não tem o que fazer com o acesso, a gente abandona ele. Nem sempre a gente precisa ligar uma fístula que não está sendo utilizada, por exemplo, que não tem como utilizar. A gente simplesmente abandona a fístula. Então, quando a gente for decidir em relação ao abandono de uma fístula, a gente tem que considerar, existe um checklist que é recomendado para ser feito quando vai abandonar. Então, são esses itens do checklist. Quando ela não tem pulsação, quando ela não tem frêmito na palpação, quando ela não tem sopro ao longo dela, quando uma intervenção endovascular, como angioplastia, trombose, uso de stents, embolizações, não tem como salvar, quando não tem como fazer uma cirurgia para tentar salvar, uma cirurgia aberta, quando mesmo foi feito um esforço intenso para tentar salvar essa fístula e não resolveu,
ou quando tem complicações clínicas do paciente, por exemplo, uma insuficiência cardíaca congestiva ou uma síndrome do roubo. Então, nesses casos, considerando aí todas essas condições de sim, a gente, ou alguma delas, né, a gente tem que considerar o abandono da fístula e, às vezes, a ligadura dela. Então, a criação de um acesso arteriovenoso é quando a gente conecta uma artéria e uma veia para fim de estabelecimento de acesso para hemodiálise. Então, um termo simples é a confecção da anastomose, é a cirurgia em si, né, a criação. Pode ser endovascular ou pode ser por técnica aberta. Bom, canulação, né? Então, a canulação é quando a gente insere um canulado, que seria uma agulha que tem um lumen, ou um angiocate em um vaso, né? Um acesso, um vaso vascular, um acesso vascular. Ela tem 3 formas principais de canulação, né? Então, a gente pode fazer essa rope ladder, que seria a forma em escada de corda. A gente pode fazer da técnica da área geral, uma área de punção, ou a casa de botão, que seria essa buttonhole, né? Então, são essas 3 técnicas principais de canulação da fístula arteriovenosa. Isso tudo feito, né, obviamente, na veia, né? Então, vamos ver cada uma. Então, a buttonhole, ela é quando a canulação é feita exatamente no mesmo local e a gente segue usando um túnel que foi desenvolvido por canulação repetida no mesmo local, ângulo e profundidade entre a pele e a veia de acesso. Então, tem um túnel, é um acesso tunelizado. O túnel ele tem tecido cicatricial, que permite que a agulha passe seguindo o mesmo trajeto a cada canulação. Ele é normalmente usado em fístulas arteriovenosas autógenas, que a gente vai ver o que é mais para frente, e ele pode ser aceitável em enxertos feitos de material biológico, não autógeno como bovino. A gente nunca utiliza, então, essa técnica quando usa material sintético como o PTFE. Então, a gente vê aqui a técnica da canulação em casa de botão. Então, é o mesmo local, a mesma angulação, geralmente é até a mesma pessoa que faz a punção, né? Então, são 2 locais, não fica um para colocar a linha arterial e o outro para colocar a linha venosa. Então, a gente vê aqui nessa foto, em cima, um acesso desse tipo saudável. E embaixo a gente vê um acesso infectado. Então, você vê que fica parecendo realmente uma casinha de botão. E precisa ter o túnel. Quando não tem o túnel, ele forma casquinha de hematoma, porque o túnel ele serve também, além de prevenir a infecção da fístula, ele serve como uma forma de hemostasia da punção. Então, ele nunca, jamais puncionar uma fístula arteriovenosa direto, assim, como se fosse um intracate, uma punção direta, pele e veia, né? Tem que ter um segmento de túnel, de subcutâneo, para prevenir a infecção do acesso e para a hemostasia, para não desenvolver um pseudoneurisma naquele local. Então, sem o túnel e com sinais precoces de infecção aí na figura da direita, então, aí se infectar a fístula em si, aí a gente vai ter uma complicação grande aí que pode até romper a fístula, às vezes tem que ligar a fístula. E, então, a gente também tem outro nome para casa de botão, que é a técnica de local constante. Então, sempre o mesmo local, o mesmo ângulo, provavelmente a mesma agulha e a mesma pessoa, né? Então, isso é uma das melhores formas para veia nativa. Existe a técnica por área geral, é quando a gente insere as agulhas arteriais venosas de forma próxima, mas elas vão distando aí milímetros cada vez no local das inserções anteriores, mas sempre na mesma área geral. Essa técnica é ruim e ela leva a aneurismas e danos ao acesso, ela tem que ser evitada. Pensa que cada punção, você está criando uma lesão na veia, no acesso, e esse local ele vai ser cicatrizado, não por veia, né? Vai ser criado um tecido de fibrose ali. Então, a fibrose é muito ruim para conter o fluxo. Então, a veia, ela é fraca, né? Porque lembra que a cicatriz, a fibrose, ela tem que amadurecer ao longo do tempo para ganhar força têncil, e na fístula que está funcionando constantemente, a gente não tem esse tempo, então ele enlarguece, né? Fica largo a cicatriz. Então, com o tempo, o somatório desses aumentos aí dessa cicatriz levam ao aneurisma. Então, tem que evitar a área geral. A gente vê na foto da esquerda a técnica de área geral, muito ruim, e a técnica da direita, que é a técnica do sítio constante, local constante, é essa que tem que ser de preferência.
Existe a chamada rope ladder, né, que é a escada de corda. Quando a gente usa os locais de agulha e canulação arteriais venosas, eles são ao longo do comprimento do acesso, de forma que a gente vai tentar reduzir o dano ao vaso. Então, a gente vê aqui uma rope ladder, que a gente observa aí 3 locais, cada um no momento aí está cicatrizando, né, porque tem que dar um tempo para cicatrizar e para ganhar aí uma certa resistência. Então, seria como se fosse aí a técnica da casa de botão várias vezes, né? Então, são 3 pontinhos aí para artéria e 3 pontinhos para as veias. Então, a escada de corda aí é formada bonitinha aí. Então, relembrando, a rope ladder, as 3 à esquerda, no meio a canulação por área, terrível, tem que evitar, e a casa de botão, que é a punção única, que seria aí, no caso, uma excelente técnica de canulação. Então, seguindo aí a ordem alfabética, o catéter. Então, é um dispositivo que dá acesso às veias centrais ao ato direito e permite fluxos de alto volume. Então, aí à direita, um catéter que a gente usa muito, o Centrus Flow, catéter excelente para diálise. Muito bem, seguindo agora a lesão clinicamente significativa. Então, a gente vê na setinha ali um local que tem um estreitamento do vaso. Então, essa lesão é uma lesão que contribui para sinais e sintomas clínicos com ou sem mudança sustentada nas medidas de vigilância. Por exemplo, às vezes tem uma lesão dessa, mas não muda o fluxo na máquina, não muda o fluxo venoso, porque o corpo tenta se adaptar. Essa lesão é encontrada durante a monitorização do acesso e mostra aí um estreitamento de maior de 50% em relação ao diâmetro normal da veia adjacente na angiografia ou no ultrassom. Então, às vezes, essa lesão da foto não causa nada para o paciente, porque esses ramos que estão subindo nas setas menores, eles estão dando conta aí do fluxo de sangue, né? Então, isso aí a gente percebe de fundo aí um portocate, que provavelmente foi o que causou essa lesão. No monitoramento clínico, então, a gente faz essa avaliação do acesso por meio do exame físico, a fim de detectar sinais clínicos que sugerem a presença de uma disfunção do fluxo do acesso. Essas alterações clínicas, então, elas podem apresentar como edema. Então, na foto, a letra A, e a gente vê um braço bem inchado, paciente com fístula, sinal de hipertensão venosa, com alterações no sopro, no frêmito do acesso, até sangramento prolongado após diálise. Então, dialisou é o paciente que fala, tirou a agulha e demorou para parar de sangrar. Pô, fique atento, esse acesso pode estar com algum problema. O exame físico do paciente pode ser complementado, então, com medidas concomitantes de diálise, como aquelas que indicam a recirculação, quando a colocação da agulha está corretamente espaçada e colocada. A gente vai falar para frente o que é recirculação, outras medidas que mostram alterações na diálise. Então, a gente antigamente falava disfunção do acesso, mas hoje em dia a gente mudou esse nome, não fala mais. A gente fala complicações ou disfunção relacionada à trombose, complicações de disfunções não relacionadas à trombose e complicações de disfunção infecciosa. Então, a disfunção de acesso é um termo muito genérico, geral, que não é específico em sua terminologia, no que diz respeito à etiologia da disfunção. Então, por esse motivo, foi substituído por esses 3 termos. Então, vamos falar, então, desses 3 tipos de problema. Então, na relacionada à trombose, é uma complicação especificamente relacionada ao risco ou ocorrência da trombose, que leva a uma redução clinicamente importante do fluxo do acesso. Então, algum tipo de trombose que aconteceu que causou um problema no acesso. Isso pode causar, então, ameaça à permeabilidade necessária para se alcançar a diálise prescrita ou resultar em sinais e sintomas clínicos, por exemplo, a estenose ou até a própria trombose em si. Quando é não trombótica, ela é um tipo de complicação que pode não ameaçar o fluxo ou a permeabilidade, mas não está associada a sintomas clínicos, por exemplo, o aneurisma de acesso, um síndrome de roubo, sinais e sintomas clínicos do acesso, né? Então, o paciente aí, por exemplo, com aneurisma, ele tem uma complicação não trombótica. E a infecciosa, como o próprio nome diz, é uma infecção que envolve o acesso. Pode ser intraluminal, pode ser por fora, às vezes um abscesso ao redor. Fez o acesso casa de botão, mas não fez o túnel, acabou levando um abscesso ao redor da fístula, né? Então, periacesso, no local de canulação, local de entrada na veia. Então, sinais e sintomas infecciosos clinicamente importantes. Outro termo que é usado muito é a perviedade cumulativa. Ele diz respeito ao tempo que mede a permeabilidade do acesso, e ele começa da data da criação do acesso
até a data do abandono. Então, é todo o tempo de existência desse acesso. Então, desde o dia da cirurgia até o dia que falou que abandonou o acesso. Fez aquele checklist lá e resolveu abandonar o acesso. Um termo, usabilidade para diálise, é quando um acesso ele pode fornecer a diálise prescrita de forma confiável e segura, por definição da fístula ou do enxerto maduro, né? Então, amadureceu o enxerto e ele consegue entregar a diálise que foi prescrita. Se a diálise foi para tirar líquido, ele consegue entregar. Se a diálise foi feita para tirar eletrólitos, aí, potássio, também ele consegue entregar. Um termo muito importante, que é o plano de vida do paciente com insuficiência renal. Isso aí é uma coisa importantíssima para todo mundo que atende paciente com diálise, que seria o conjunto, individualizar o atendimento, né? Então, a gente pensa em tudo que é possível para esse paciente, desde a hemodiálise, o transplante, na intenção de sustentar a vida do paciente com doença renal terminal, e ele deve ser avaliado regularmente, porque as situações de vida do paciente mudam, né? Então, tem que ser reavaliado dentro desse plano de vida. Vamos mudar um pouquinho. O que é o local de saída, né? Então, o sítio de saída, ele é o local da pele na qual o catéter sai para a superfície da pele. Então, a gente vê lá, exit site, né? Então, é o ponto de saída, o local de saída. É diferente do ponto de entrada. O local de entrada, também um outro termo usado, é de entrada na veia. Então, saída da pele e entrada na veia. Falha na maturação, né? Então, é quando um acesso, uma fístula, apesar de tudo, da intervenção radiológica ou cirúrgica, fez o procedimento endovascular, o procedimento aberto, ele não pode ter alcançado um sucesso para a diálise prescrita por 6 meses após a sua criação. Então, a gente lembra que uma fístula, ele geralmente amadurece em 6 semanas. Então, a fístula tem a regra do 6, né? Então, 6 milímetros de diâmetro é uma fístula boa, 600 ml por minuto é uma fístula boa, a fístula está no máximo a 6 milímetros de profundidade, é uma fístula boa, e ela tem um limite aí de 6 meses para ela amadurecer. Amadurece em 6 semanas a 6 meses. Então, depois de 3 meses que fez uma fístula e ela não amadureceu, você não pode bater o martelo que ela não vai amadurecer. Às vezes demora um pouquinho mais, e às vezes precisa de uma ajudinha, uma angioplastia, né? Então acaba, ou uma superficialização, alguma coisa aconteceu, então a gente dá 6 meses como prazo máximo para uma maturação de uma fístula. A fístula autóloga, né, também chamada de fístula nativa, é quando é feito uma anastomose direta da artéria com a veia, né, a veia na artéria provavelmente, término lateral. Então, essa é a fístula autóloga. A fístula de Bresci-Mino é uma fístula clássica aí da cirurgia vascular. Ela é uma fístula autóloga, né? Então, ela é feita entre a artéria radial e a veia cefálica no punho. Ela tem a característica, quando ela foi descrita, a gente vê na figurinha ali, que ela não tem a ligadura distal. Então, a Bresci-Mino pura, né? Então, conforme descrito, dá para ver os cirurgiões aí embaixo que inventaram a fístula, né? A técnica, ela causa hipertensão venosa para frente, no caso, na mão. Então, hoje em dia, as fístulas têm ligadura distal, a gente não faz término lateral mais. Uma fístula endovascular, ou acesso endofístula, né? Então, é uma fístula autóloga criada por técnicas endovasculares. Geralmente é nesse ponto, é a artéria ulnar proximal e a veia ulnar proximal. Dá para fazer até na radial, mas geralmente é nesse local. Então, dá para ver na figurinha ali em cima onde é feito, e embaixo um esboço da técnica. Você vem ali pela veia, né, e esse catéter especial aí, ele cria o orifício da fístula. Então, é uma técnica bem interessante, né, mas ele acaba levando o procedimento aí para intervenção, né, acaba não sendo tão cirúrgico mais. Ainda tem muito o que aprender e se desenvolver em relação à fístula endovascular. Fístula de Grax, então uma fístula de exceção, é uma fístula autóloga, logo é uma veia numa artéria, e ela é feita então entre a artéria radial proximal e um ramo perfurante da veia cefálica, ou veia cubital mediana abaixo do cotovelo. Então a gente vê na figurinha ali, região do cotovelo, a gente tem a artéria ali embaixo e a veia. Então, a gente pega essa veia perfurante e conecta ali, e isso acaba criando aí a fístula.
Outra fístula que tem nome, que é a fístula na caixa de rapel, na tabaqueira anatômica, né? Então, a gente vê ali na foto de cima uma tabaqueira bonita aí. Então, nesse local é feita entre um ramo da artéria radial e uma veia da tabaqueira. Acaba fazendo aí, confeccionando a fístula nesse local. Então, a maturação da fístula, igual eu falei agora há pouco, é o processo pelo qual uma fístula se torna adequada para fornecer a diálise prescrita. Geralmente, aí são 6 semanas, e a gente viu agora há pouco que o tempo de 6 meses seria considerado o tempo limite para amadurecer uma fístula. Uma fístula não assistida é uma fístula arteriovenosa que amadurece e é utilizável para diálise sem precisar de intervenção qualquer tipo, endovascular ou cirúrgica. Uma superficialização planejada do vaso é aceitável e não é considerada uma intervenção adicional. Então, o paciente aí fez, por exemplo, uma braquiobasílica e depois vai ser feita a superficialização, ela ainda é considerada uma fístula não assistida. A partir do momento que você fez algo pela fístula, ela, sem ser a superficialização, então a gente chama isso de fístula assistida. Então, existem outras definições agora em relação ao fluxo da máquina e da fístula. Então, o fluxo é a quantidade de sangue que flui através de um sistema. Então, existe um termo aí chamado QA, que é o fluxo intra-acesso, o fluxo no acesso. E o QB é o fluxo que é entregue ao dialisador. Então, uma parte do sangue, que é do fluxo do acesso, ele é desviado para o dialisador. Então, existe aí, a gente vai ver mais para frente, nas outras reuniões, o que essas letras, essas siglas vão fazer a gente pensar em cima do cuidado do paciente dialítico, né? Então, cada coisa aí tem um significado clínico depois. Então, outro termo importante, a pervialidade cumulativa funcional. Então, esse tempo de pervialidade é a duração do tempo desde que a fístula amadureceu até o abandono. Então, a gente lembra agora há pouco que existia aquele tempo desde a criação até o abandono. Agora é depois que amadureceu. Lembrar que o amadurecimento pode ser entre 6 semanas e 6 meses, né? Então, depois que a fístula amadureceu, desde que ele entregou uma diálise prescrita, existe essa definição aí de 2/3 das sessões de diálise em 4 semanas consecutivas, até a data do abandono da fístula. Então, a pervialidade cumulativa funcional é a parte do tempo da fístula que ela funcionou, né? Então, que ela entregou a diálise. Pervialidade primária funcional, então, é desde que você precisou fazer alguma coisa para que essa fístula continuasse funcionando. Então, ela está madura, aí aconteceu uma trombose ou você fez uma intervenção para tentar restabelecer a permeabilidade da fístula, ou qualquer outro problema de patência. Então, você fez uma estenose, então a permeabilidade primária funcional é o tempo desde que ela amadureceu até o momento que houve uma intervenção. Vamos falar agora do que é o enxerto, né? Então, a gente viu agora que a fístula autóloga, aquela da veia, e o enxerto, então, é quando a gente usa algo externo, né? Então, um conduto de material sintético biológico que conecta a artéria na veia. Então, pode ser sintético no sentido de material aí como o PTFE. O biológico, ele pode ser feito de materiais biológicos como a carótida do boi, veias femorais humanas criopreservadas, como se fosse quase um transplante, né? E ele pode ser cônico ou não cônico. O cônico é quando o diâmetro ele muda ao longo dele, né? Tem facilidades aí por ele ser cônico. E não cônico é quando o diâmetro é uniforme, geralmente 6 milímetros. Vamos falar agora de lesões da fístula, né? Então, existe um termo chamado lesão por infiltração, que é uma lesão do vaso relacionada à canulação. Então, a punção é um problema da punção ou ao procedimento de diálise em si e pode ser categorizado em menor ou maior. Então, a lesão menor é aquela que causa um sangramento igual esse hematoma aí na figura, e que pode ser tratada com gelo e descanso da fístula por 1 a 2 dias. Então, às vezes, nem chega aí para o hospital, né? Então, o paciente fez um hematoma na punção, passou gelo, adiou a próxima diálise, ficou 2, 3 dias, conseguiu fazer. Pode tentar canular de novo, e ele tem que dar certo aí a canulação em 7 dias ou menos, para ser considerada a lesão menor. Mesmo essa lesão menor, ela pode exigir um catéter. Então, o paciente aí por um hematoma, não consegue mais dialisar, aí vem para o pronto-socorro para a gente passar um catéter e um permicate.
E a lesão maior é o mesmo tipo de lesão, só que ela precisa de mais de 7 dias para se recuperar. Então, as duas, elas se recuperam aí de forma espontânea e sem precisar de intervenções maiores. Já a lesão grave é aquela que precisa de intervenção. Lesão grave, então, fez um hematomaço lá no sítio de punção, o paciente transfundiu, teve que ir ao pronto-socorro por causa disso, internou, e ele vai precisar de intervenção cirúrgica. Muito bem. Local de inserção, então, é o local, que é o ponto de entrada, é o local em que o catéter entra na veia. Por exemplo, a veia jugular interna direita é o local de inserção preferencial. Então, é o ponto de acesso. Então, ponto de saída é na pele. Local de inserção ou ponto de entrada é na veia. Vamos falar agora de uma lesão clinicamente significativa. É uma lesão que contribui para sinais e sintomas clínicos com ou sem alteração sustentada nas medidas do fluxo. Então, tem que ter sintoma clínico para falar que é uma lesão clinicamente significativa. A gente viu agora há pouco que às vezes tem lesão, mas ela não causa sintoma, porque o próprio corpo, ele tende aí a tentar compensar de alguma forma. Então, a gente tem que procurar essa lesão, a monitorização do acesso vascular, precisa ser acompanhado o acesso. Não é só fazer a fístula e tchau, né? Então, vai dialisar e fica dialisando sem acompanhar o acesso. Os acessos tendem a complicar com o tempo, então eles precisam ser acompanhados. Então, uma fístula madura, né? Então, agora, a gente falou agora há pouco, é uma fístula que pode ser definida como fisiologicamente madura ou funcionalmente madura. Então, funcionalmente é aquela que fornece a diálise prescrita. Fisiologicamente é aquela que tem fluxo de 600 ml, com 6 milímetros de diâmetro, então é mais em relação a ela, a anatomia dela. A parte funcional, então, ela tem que entregar a diálise prescrita para a gente chamá-la de fístula madura, lembrar que é de 6 semanas a 6 meses. O enxerto maduro, então o enxerto também pode amadurecer, só que o tempo de amadurecimento do enxerto geralmente é muito rápido. Tem prótese aí que em 24 horas ele já é considerado um enxerto maduro para fazer diálise. Então, às vezes a gente usa prótese para tentar acelerar esse tempo. Hiperplasia intimal, então, é quando acontece a proliferação mioendotelial de células e matriz que produz estenose em acessos de fístula. Então, a gente vê aí na figura um vaso, né, e do lado ali uma estenose causada aí por algum motivo que pode levar à estenose do vaso. Angioplastia transluminal percutânea, a gente vai usar bastante esse termo mais para frente, a gente viu nas reuniões dos outros módulos, é quando a gente usa um balão para fazer uma angioplastia. A gente vê ele ali na figura B, aberto. A pressão pode chegar a 30 atmosferas, né? Então, 400 PSI, aí mais que pneu de trator para abrir a veia. A gente vai discutir mais para frente quando falar especificamente de angioplastias. Permeabilidade primária, então, é uma duração de tempo que mede a permeabilidade desde a criação do acesso ou inserção do catéter até uma complicação. Então, permeabilidade primária envolve a criação, até o tempo de amadurecimento. Te lembra lá que tinha a parte que é desde que ela estava madura até o abandono, né? Aqui seria, então, desde que a gente criou até que quando precisou fazer alguma coisa. Por isso chama primário, porque é antes de ter alguma intervenção. A permeabilidade secundária seria depois da intervenção. Então, o tempo depois que foi feito algo para resgatar a fístula. Pseudoneurisma, então, é uma coleção de sangue fora do vaso, ela é contida pelo tecido circundante e ela comunica a fístula ou enxerto através de um defeito, por exemplo, um orifício da agulha. É por isso, muitos dos motivos que se faz o túnel na punção da fístula, para a gente tentar evitar a formação aí de pseudoneurismas. Então, a gente vê aí na figura A e B aí o esquema, né, do pseudo, e na figura do meio aí um paciente com um pseudo gigantesco aí no antebraço. Então, complicação importante aí, e às vezes o paciente evolui aí com a perda da fístula. Recirculação, então um termo importante que a gente vai usar bastante mais para frente. Recirculação seria quando a gente usa a linha arterial, que é a linha que puxa o sangue do paciente, junto com esse sangue, ele puxa um pouco do sangue que foi devolvido. A gente vê na figura, então, a linha venosa, que o sangue deveria ir para frente, às vezes, por algum motivo aí no acesso, o sangue volta e ele é aspirado de novo. Então, é como se estivesse limpando um sangue que já está limpo. Então, a recirculação atrapalha a diálise, porque se você está usando
o dialisador para limpar um sangue que já está limpo, então você não está limpando o sangue que deveria estar sendo limpo, né? Então, a recirculação é ruim e é um dos indícios aí de complicação do acesso. Às vezes, uma estenose aí central causa aumento da pressão e leva à recirculação. Então, existe a recirculação cardiopulmonar, que é o retorno do sangue dialisado sem diálise completa, junto com o retorno venoso, e a recirculação de acesso, que é igual daquela figura lá, que mistura o sangue com sangue arterial sem diálise. Então, volta o sangue. Síndrome do roubo, eu falei no comecinho, a gente vê na linha da direita, na figurinha da direita aí, qual que é o normal do fluxo. Na artéria, o sangue sempre para frente e na veia também. Às vezes, devido à resistência distal aí e à comunicação da fístula, o sangue que está ali do ladinho da letra Q, ele inverte e acaba roubando do braço, por exemplo, do antebraço e da mão. E leva a perfusão comprometida e isquemia do tecido após a construção do acesso, que pode levar desde dormência até comprometimento motor, ulceração da pele, precisando até de amputação. Então, é uma complicação importante aí a síndrome do roubo. Estenose, então, é uma constrição, um estreitamento de uma passagem, uma restrição, a gente vê na figurinha ali uma estenose, e essa estenose especificamente, ela é especial porque é a estenose do arco cefálico. É um local comum, muito comum de estenose da veia cefálica, e ela acontece na região aí do sulco delto peitoral, no ombro, antes da junção com a veia axilar. Então, às vezes, esse local aí é comum ter uma estenose. Tem que ficar atento aí que às vezes precisa tratar. Um plano de sucessão, então, é um planejamento cuidadoso para o próximo acesso da diálise. A gente tem que pensar aí com o paciente, mesmo programando uma fístula hoje, a gente tem que pensar onde vai ser a próxima, se precisar, o momento apropriado que vai fazer. Esse deve ser reavaliado sempre, igual o plano de vida, né? Então, o plano de vida seria envolvendo o transplante, agora o plano de sucessão seria o plano de sucessão dos acessos. É outro termo que a gente vai usar mais para frente. Vigilância, né? Então, vigilância é a avaliação periódica do acesso. A gente usa, além de todo o exame clínico, usa instrumental, usa Doppler, usa vários outros informações que vêm do aparelho, da diálise, do dialisador. Por exemplo, às vezes o aparelho está tendo pressão venosa alta, a gente não consegue devolver, faz recirculação. Então, a vigilância serve de um resgate antes da perda do acesso. Um termo também muito utilizado é a palavra transposição. É quando você movimenta uma veia da sua posição normal para um movimento lateral, uma elevação, para aproximar a veia à pele para permitir uma melhor maturação e oconulação. Então, a veia basílica, quando a gente superficializa ela, acaba sendo uma transposição, né? Então, toda superficialização é uma transposição, mas nem toda transposição é uma superficialização. A gente pode mudar para lateral, né? Pode ir para outro lugar, lateralmente no mesmo plano. E, por fim, finalizando, a gente tem um termo que vai ser usado mais para frente, que é o termo de coordenador de acesso vascular. É um indivíduo dentro de um serviço que tem conhecimento do acesso, e ele coordena os cuidados de acesso vascular do paciente. Então, ele é o coordenador, e esse coordenador faz parte, então, da equipe de acesso vascular. Então, dentro do programa de vigilância, é importante ter a equipe de acesso. São os profissionais envolvidos no manejo do acesso. Então, desde quem faz, quem funciona, quem monitora, quem encontra os problemas e quem repara os acessos, né? Então, tem o nefrologista, o enfermeiro, o técnico, o médico assistente, o intervencionista, o cirurgião vascular e o coordenador de acesso, que ele coordena toda essa equipe. Muito bem, então, esses são os termos principais. Claro que tem outros que a gente vai falar conforme as reuniões forem acontecendo. Era isso, pessoal, por hoje. Então, obrigado aí.